Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu. Eu sou um inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Olá, boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos nós, de todos vocês, e que esta noite esteja sendo uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Eu gostaria de orar com você antes de nós começarmos, em primeiro lugar, a responder a pergunta da semana passada e depois nós entrarmos diretamente na lição, no estudo desta noite. Vamos orar. Pai eterno, rogamos as tuas bênçãos para esta noite, o culto que estamos realizando ao Senhor, pelos hinos de adoração e louvor que já estamos fazendo em teu nome. E neste momento, quando nós estamos nos preparando para estudar a respeito de nós mesmos, conhecermos a nós mesmos, rogamos as tuas bênçãos que tu possas usar como instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida de todos aqueles que estão acompanhando este estudo, esta reflexão, para que cresçamos um pouco mais, conhecendo ao Senhor e por isso conhecendo a nós mesmos um pouco mais. Que essa noite seja uma noite relevante e de crescimento pessoal. Abençoe a todos que neste momento acompanham esta palestra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Eu quero começar primeiro respondendo a pergunta que foi feita na semana passada. E na pergunta
estava escrito o seguinte, a respeito de ausência. O que ocasiona a ausência? A pergunta ficou muito ampla, muito aberta, né? Muito genérica, e não sei bem o que a pessoa, o que a irmã quis dizer a respeito com essa pergunta. Por que a ausência? E eu estive pensando que talvez ela estava querendo falar sobre fuga, já que estamos falando sobre ansiedade, e existem muitas pessoas que fogem da realidade. A fuga na área da psicologia é a ausência ou a fuga, a saída da realidade. E quando nós pensamos em ausência como fuga a nível psíquico, nós estamos pensando justamente que a fuga é alienar-se da realidade, fugir da realidade vivenciada, né? E ela se dá através dos medos existenciais. Quando alguém está com medo da sua realidade, da realidade que está vivendo, ele foge, mesmo que não seja uma fuga física, né? Ele não vai embora. Ele está presente, mas não está presente. É uma presença ausente. E aí se dá a fuga. E a fuga, ela é um mecanismo de defesa. Muitas vezes nós estamos em um ambiente e esse ambiente nós sentimos que é nocivo para nós e nós conseguimos promover uma fuga dali. Estamos sentados no mesmo local, estamos vivendo o mesmo momento, mas sabe como é? É aquele momento em que você diz assim, fulano parece que não está aqui. É a fuga, ou seja, a pessoa se ausenta psiquicamente, emocionalmente daquele local para que possa se defender do assunto que está sendo tratado ali. E a fuga também pode ser um transtorno. E aí nós teríamos que ver as causas, o porquê, o motivo desta pergunta para que pudéssemos responder. Então você que fez essa pergunta na semana passada a respeito de ausência, se era realmente fuga e caso essa resposta ainda não se enquadre naquilo que é a sua necessidade como resposta, por favor, coloque novamente aí, olha, fui eu quem fiz, ou então eu gostaria que falasse um pouco mais sobre fuga e coloque o seu telefone também, ou então vai no Messenger e coloque lá o seu telefone para que nós possamos tratar disso com você, tá bom? Mas muito obrigado pela sua pergunta e que Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã. Pois bem, queridos, hoje nós vamos falar a respeito de depressão. E é uma das doenças, segundo os especialistas, dizem que é a doença do século. É a doença que mais afeta pessoas no mundo inteiro. E a depressão, ela é algo que nos traz assim, um mal-estar, não é? A pessoa que está no estado depressivo, ela se sente muito mal. Diz que sente um vazio, um aperto no peito, como se fosse uma dor no coração. E a pessoa se sente muito mal. Depressão também é chamado como transtorno depressivo maior. Não é? Então tem pessoas que chegam a um estágio mais agudo da depressão e vivem momentos de muita dificuldade. E eu quero começar dizendo que eu não estou aqui para falar teoricamente sobre depressão. Tenho tido uma boa procura às quartas-feiras, esses momentos de reflexão, e eu quero crer porque o linguajar que está sendo falado é um linguajar comum a todos. Os assuntos que estão sendo discorridos são assuntos voltados para a nossa realidade, e eu tenho procurado falar muito a respeito de sintomas e de também alguns passos, que seriam os passos mais básicos para resolver algumas questões. E não será diferente hoje. Eu não quero teorizar a respeito da depressão. O meu objetivo aqui é fazer com que você se conscientize de que você pode estar sofrendo do transtorno depressivo e que talvez você possa fazer algumas coisas básicas para pelo menos melhorar o seu quadro. Tá bom? Então preste atenção em tudo aquilo que estará sendo dito. Então depressão, ela afeta negativamente as pessoas. E
A depressão ela vai afetar como você se sente, como você pensa e como você age. Então ela vai atuando em todas as esferas do seu ser, como que cercando todas as possibilidades de saída. E quando a pessoa se vê encurralada de todas as formas, algumas pessoas chegam ao ponto de desejar a morte e de chegar ao suicídio. Mas uma coisa que é interessante nós observarmos que, graças a Deus, a depressão tem tratamento. É algo tratável. O primeiro conselho que eu quero dar a você é que, independente do estágio que você está, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um profissional. Hoje em dia tem diminuído um pouco o preconceito quanto ao tratamento, quanto ao transtorno depressivo. Há um tempo atrás, falar-se em depressão dentro da igreja evangélica era um pecado, porque todo mundo entendia que todos os que sofriam do transtorno de depressão ou tinham depressão é porque estavam possessos de demônio, era o diabo, era o demônio que tinha se apoderado da pessoa. Hoje, graças a Deus, o meio evangélico está mais evoluído, mais consciente, vendo com mais apreço a ciência e a medicina, e já se concebe que um crente, por mais espiritual que ele seja, ele pode entrar num quadro depressivo. Portanto, o primeiro conselho que eu deixo é que você, que está percebendo que está num quadro de depressão, você procure um médico. E o médico que você precisa procurar é um psiquiatra. É ele quem vai tratar do seu problema de depressão. Mas, enquanto isso não é possível, você pode, a partir de agora, conhecer um pouco mais a respeito da depressão e conhecer alguns passos, algumas sugestões de algumas coisas que você pode fazer em casa, que mesmo que não resolva do tudo, mas pelo menos vai te ajudar um pouco neste quadro. Primeiro, quais são os sintomas? A primeira coisa que temos que entender é que nós somos seres humanos. Então eu não sou igual a você, você não é igual a mim, você não é igual à pessoa que está ao seu lado nesse momento, você não é igual ao seu chefe, ao seu companheiro de trabalho, ao seu amigo de universidade, você não é igual aos seus pais. Nós somos diferentes uns dos outros. Então, no que trata qualquer tipo de problema de saúde, nós não podemos dizer que se aconteceu com Maria, vai acontecer também com Joana. Cada pessoa tem uma reação diferenciada. Mas existem alguns sintomas ou algumas reações que são comuns a todos ou quase todos, se não todos, têm as mesmas reações. Então vamos ver algumas. Uma das reações da pessoa que está em depressão é o sentimento de tristeza ou um humor deprimido. Um sentimento de tristeza que quase sempre é uma tristeza profunda ou contínua. Não é porque você acordou hoje pela manhã triste que você está em depressão. O senso comum, quando de repente você hoje, por exemplo, se acordou triste, alguém pergunta, nossa, o que está acontecendo contigo? Aí você diz assim, hoje eu estou deprimido. Você não está em depressão, você está triste. Talvez pelas circunstâncias da sua vida, daquele momento, mas daqui a pouco tudo vai passar. Você tem uma boa notícia ou aquela notícia que você esperava que seria ruim, não foi assim do jeito que você pensava, e seu humor volta. Então a depressão é uma tristeza profunda e contínua. Você leva muito tempo triste para se diagnosticar uma depressão. Dentro da questão da medicina e dentro da questão psíquica, não se tem uma data exata, mas se espera que um luto, uma tristeza, que dure aí 1 semana, 2 semanas, mas passando disso já começa a entrar num quadro patológico. Então, uma das características da depressão é quando nós estamos vivendo uma tristeza profunda e uma tristeza contínua, e que esse humor
se torna num humor depressivo. Não existe alegria, contentamento, prazer, felicidade no seu ser. Uma outra característica também é a perda do interesse ou prazer por atividades que normalmente você tinha prazer. Quando você começa a não ter mais prazer nas coisas que até o presente momento eram prazerosas para você, você pode estar vivendo este sintoma da depressão. Ou seja, uma outra característica é a perda do interesse e prazer pelas coisas que há pouco tempo você manifestava também o interesse e o prazer. Uma outra característica é quanto ao apetite, que aí varia entre você ganhar apetite ou perder apetite. Vai fazer com que você altere a sua massa muscular, o seu peso, a sua gordura. Ou você pode engordar muito ou emagrecer muito. Então, a depressão não leva somente à perda do apetite. Pode levar a uma constância na apetite. E aí, quando você começa a comer muito, é o que nós chamamos de TOC. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que você pode desenvolver em diversas áreas. Você pode se tornar um compulsivo em ler, um compulsivo em ver filmes, um compulsivo em jogar, um compulsivo em fazer compras ou um compulsivo em comida. Toda hora você está querendo comer, não tem fome, mas tem vontade de comer, porque a comida começa a te oferecer prazer. Isso aí é o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser um dos sintomas da depressão. Um outro sintoma também é a perda da energia, que ocasiona uma fadiga no organismo. Isso se dá, sabe por quê? Quando nós queremos lutar contra a tristeza, nós temos que fazer um exercício gigantesco, um exercício mental gigantesco para manter a alegria. Então, quando uma pessoa está desenvolvendo um transtorno depressivo, o que ocorre? Ela, quando percebe que está ficando triste, ela tenta arrumar um jeito de ficar alegre. E daqui a pouco, quando esquece um pouco dos sintomas, percebe novamente que voltou para o campo da tristeza e quer esquecer aqueles assuntos e quer voltar a ficar alegre. Isso causa um desgaste emocional muito grande e vai fazer com que você tenha um sono, vai fazer com que você tenha um desgaste físico, isso vai lhe causar uma fadiga física e muitas vezes aquele que está sofrendo de depressão, ele tem um desgaste muito grande. Às vezes o sono vem como consequência desse desgaste. É difícil de pensar, é complicado pensar. Por quê? Porque você está fadigado de tanto lutar contra a tristeza, de tanto lutar contra os pensamentos ruins. Como eu estava falando a respeito do pensamento, um dos sintomas e características também da depressão é justamente a dificuldade de pensar. Quando você está em depressão, você começa a ler e daqui a pouco você se esgota de ler, está cansado de ler. Porque quando você lê uma história, ou seja o que for, você também precisa pensar. Você vai estar pensando. Então, a depressão causa um desgaste, uma dificuldade no pensar, uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade de tomar decisões. Então, quando nós estamos com o transtorno, com a realidade da depressão, nós temos muita dificuldade para viver essa situação do pensar, do elaborar, do imaginar. Isso tudo causa um desgaste, causa uma fadiga e muitas vezes o desgaste é tão intenso que ele se reflete no nosso corpo. Nós ficamos com dores musculares, nós ficamos com os nossos músculos tensionados e isso causa uma fadiga muito grande, uma vontade de não mais viver. A depressão também causa
dentro desse campo da fadiga, uma falta de paciência. Então as pessoas começam a falar, nós já sabemos aonde eles querem chegar e nós não temos paciência de ficar ouvindo aquela história há muito tempo. É quando você está no telefone e a pessoa está conversando com você e você querendo que ela acabe logo aquele assunto, porque você não está mais aguentando ficar ouvindo ela comentar e falar sobre aquelas coisas. São as fadigas que o nosso organismo começa a viver por causa do nosso estado de depressão. E por último, não que seja o último dos sintomas ou das características, mas o último relacionado aqui é quando nós começamos a sentir o desejo da morte. Começamos a pensar sobre o suicídio. Algumas pessoas dizem que isso é o último estágio da depressão. É quando realmente ela chega no auge de toda a sua complexidade. E as pessoas depressivas começam a pensar que seria melhor morrer do que viver desse jeito. E começam a pensar sobre a possibilidade do suicídio. E aí, alguns dizem que este é o sintoma final. Eu não sei se você já chegou a esse quadro. Eu não sei em que quadro você está. Eu não sei em que realidade você se encontra. Ou quem sabe você está me ouvindo nesse momento e tem alguma pessoa na sua família, na sua casa, que talvez esteja vivendo esses sintomas. Eu quero dizer para você que você pode, em primeiro lugar, se você está vivendo a complexidade desses problemas, há solução para você. Tem condições de você reverter esse quadro. E também, se porventura você está convivendo com alguém que viva uma situação como esta, há possibilidade de reversão. Você precisa prestar atenção nessa pessoa e seguir algumas recomendações. Eu quero, antes de começar as recomendações, voltar a dizer: o primeiro ato, a primeira decisão que uma pessoa com depressão precisa tomar é procurar um profissional, um psiquiatra, para que possa tratar-se com esse profissional. Quero dizer também que essas sugestões que eu vou dar aqui, provavelmente para uma pessoa que esteja num estado de depressão, não surta tanto efeito. Por que não pode ter tantos efeitos? Porque uma das características de uma pessoa com depressão é não perceber o seu estado de depressão. Então, se a pessoa não se percebe, ela não terá condições de alcançar as sugestões para que ela possa reverter o quadro. Espero que você que me ouve nessa noite esteja conseguindo perceber como você está. E já seria um grande passo, um passo gigantesco, se você conseguir perceber como você está. Então, para você que consegue perceber que essa tristeza que você sente não é normal, que esse desânimo que você está não é normal, para você que consegue perceber que você não é assim e precisa mudar o quadro da sua realidade, vão aí algumas dicas que seria interessante você segui-la. Primeiro, construa uma rede de apoio. O que eu digo como rede de apoio? Procure pessoas que você confia, do seu estado relacional, seja quem for, pessoas que você confie e confidencie o que você sente. Não diga para essa pessoa que você está em depressão, porque você pode não estar, mas diga como você está. E diga o que você precisa. Olha, eu preciso de um amigo que quando eu me sinta meio desconfortável, meio desprezado, meio solitário, eu possa conversar e ter condições de falar tudo o que eu estou sentindo. Você precisa construir uma teia, você precisa construir uma rede de apoio para que você possa se sentir, ter pessoas que sejam solidárias a você. E não só pessoas, mas também circunstâncias, situações. Às vezes existem pessoas que dizem assim: olha, quando você estiver muito estressado, muito triste, vai pescar. Ou então, olha, vai cuidar da casa. Olha, vai ler um livro. As coisas não são assim. Quando você se sentir deprimido, se você gosta de conversar, procure pessoas para conversar.
Mas se você gosta de ler livros, vá ler livro. Não adianta sugerir a quem gosta de ler livros para ir pescar. Não adianta sugerir para quem gosta de sair, passear, para ficar em casa. Então, a rede de apoio precisa conter pessoas com quem você vai conversar, mas também precisa ter fatos e situações para você fazer, para compensar esse pensamento de tristeza que está na sua vida. Segundo, reduza o estresse da sua vida. Às vezes você está no estado depressivo porque você está muito estressado. Você está lidando com muitas coisas que estão tirando a sua paz, tirando a sua felicidade, tirando o seu conforto. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes nós entramos num estado de depressão por causa do estresse, por causa do desgaste físico e emocional. Às vezes você está deprimido porque você está trabalhando muito e o seu organismo não está mais suportando tamanho desgaste físico. E isso lhe traz um cansaço tão grande que te leva à depressão. Então, diminua o estresse da sua vida, minimize o máximo possível, diminua a carga que está sobre você. Você não é um super-homem, você não é uma mulher maravilha. Então você tem que diminuir a carga que está sobre você. Muitas vezes nós queremos levar todos os problemas do mundo sobre nós. Achamos que nós somos o salvador da pátria, nós somos o salvador da família. E você não é nada disso. Você é um simples ser humano, como qualquer um outro. Então você já tem a complexidade dos seus problemas. Você não pode trazer mais problemas para você. Faça somente aquilo que houver a possibilidade de você fazer. Uma outra coisa, melhore o seu sono. Falei a semana passada, ou retrasada, que muitas das nossas irritações diárias se dão pelo péssimo sono que nós tivemos. Você precisa melhorar a qualidade do seu sono. Porque às vezes você diz, eu estou com um mau humor muito grande. É porque as coisas estão ruins. Às vezes o seu mau humor está baseado no péssimo sono. E quando eu digo sono de qualidade, eu estou falando que você percorra todo o tempo necessário de sono para o relaxamento do seu corpo, mas também que você possa ter um sono de qualidade, não só na sua distanciamento, não só na sua longevidade, mas também na qualidade do sono. Isso aí influencia na cama que você está dormindo, qual o colchão que você está dormindo, porque pode ser que esse colchão lhe cause muitas dores no corpo, o seu travesseiro pode estar influenciando em tudo isso, a iluminação do seu quarto pode estar ocasionando tudo isso, o que você faz antes de ir deitar para dormir pode estar fazendo tudo isso. Talvez você fique ligado ao celular até dormir, pode ser que você fique ligado na televisão até na hora de ir dormir, e isso está ocasionando que você chega na cama, fecha os seus olhos e pega no sono, mas você não relaxa o seu organismo. Quer ver uma dica? Quando você acorda, se você acorda com a sensação de que você não dormiu, que você continua cansado do mesmo jeito que você deitou, você não está dormindo bem. Você não está relaxando o suficiente para que possa ter uma boa qualidade de sono. Uma outra coisa, melhore a qualidade da sua alimentação. E quando eu falo sobre qualidade da alimentação, estou falando de hábitos alimentares. Se você tem passado mal pela alimentação que você tem comido, você tem que ter coragem de mudar os seus hábitos alimentares. A nossa alimentação, o nosso sistema digestivo muda o nosso humor. Então, precisa também você olhar para os seus hábitos alimentares, porque pode ser que sejam eles que estejam causando a tristeza, o mal-estar e, supostamente, a depressão. Combata a procrastinação. O que é isto?
você vai retardando tudo da sua vida. Você tem um compromisso daqui a 2 horas e você deixa para tomar banho faltando 5 minutos para sair. Aí na hora que você vai sair, você esquece de passar o batom, esquece de colocar o brinco, a sandália arrebenta em cima da hora. Quando você coloca aquele vestido, você vê que não era aquele que vai cair legal em você. Você sai em cima da hora e quando você liga o carro, você vê que seu pneu está vazio, o pneu do carro está vazio. Você percebe que você não colocou combustível e agora está em cima da hora, você tem que passar no posto de gasolina. E eu estou falando tudo isso porque eu sou craque para essas coisas. Isso tudo ocasiona depressão, sabe por quê? Porque quando você sai de casa desesperado, você começa a ter um estresse muito grande. E isso causa uma tristeza muito grande. E um desgaste físico muito grande. Um desgaste emocional muito grande. Um desgaste psíquico muito grande. E isso faz com que a depressão se aloje. E eu estou falando sobre saídas, mas também a procrastinação se dá, que é o prolongamento, o empurrar com a barriga, se dá também a respeito de decisões que precisam tomar. De repente você tem algo que você precisa decidir e você vai empurrando para frente. Amanhã eu decido. Semana que vem eu decido. Vou tomar mais um mês aí, mês que vem eu decido. E estas situações vão se acumulando em sua mente, fazendo com que a tristeza se aloje. Porque são decisões que você vai tomar, são questões adversas ao seu querer e à tua vontade. E essas situações adversas te trazem desgosto, preocupação, tristeza, amargura. E o prolongamento desses sentimentos vai te deixando em depressão. Então não fique empurrando as decisões lá para frente. Tome logo, reaja logo a esses estímulos. Não haja de uma forma impulsiva. Pense bastante a respeito daquilo que você vai fazer. Mas quando tiver todo o planejamento feito, execute na hora certa. Não fique empurrando para depois uma decisão que você precisa tomar. Uma outra coisa também é quanto aos nossos estímulos, quanto às substâncias que existem no nosso organismo, que são disseminadas, que são lançadas no nosso organismo através dos órgãos responsáveis por isto. E uma das substâncias que nós temos em nosso organismo é a serotonina, que é responsável pela nossa felicidade, pelo nosso prazer. E essa substância ela é dispensada no nosso organismo através dos exercícios físicos. Então veja bem, quando você está em estado de depressão, que você fica dentro de um quarto, fechado, não pega a luz do sol, não vê pessoas, não faz nada que lhe traz felicidade, alegria, nada que lhe dê prazer, você não tem a dispensação dessas substâncias no seu organismo. E aí você começa a ficar depressivo, começa a ficar em estado de melancolia. E aí bate toda a situação da depressão. Então, se você está se sentindo assim, olhe para você agora. Talvez você esteja dentro do quarto o dia inteiro. Talvez por causa dessa questão do isolamento social, você fica dentro de casa o dia inteiro. Mas você tem uma varanda que você pode ir. Você tem os fundos da sua casa que você pode ir. Você tem uma planta que você pode mexer. Você tem seu carro que você pode limpar. Você tem algum móvel que você pode mexer em alguma coisa. Tem atividade dentro de casa e no quintal para homens e mulheres. O que importa é você perceber que você não pode ficar parado. Você não pode se deixar levar pelas circunstâncias das coisas que estão acontecendo. Porque se você se deixar levar por essas circunstâncias, dia após dia as coisas vão piorando. E você vai piorando, piorando, piorando. Daqui a pouco você está pensando que o melhor é morrer.
São esses os conselhos que eu gostaria de deixar para você nessa noite. A depressão é muito mais complexa do que nós falamos aqui. Ela é muito mais traumática do que tudo que eu acabei de falar. O que é necessário ser feito, às vezes, precisa obedecer uma complexidade muito maior do que foi colocado aqui. O tempo é muito curto para a problemática da depressão. Mas eu quero dizer para você, se você percebeu nesta noite que as coisas que estão sendo faladas aqui têm muito a ver com a realidade do seu dia a dia, do seu momento, da forma como você está vivendo, reveja tudo que eu falei e faça o passo a passo do que eu estou dizendo. Tome atitudes, não fique parado, porque com certeza muita coisa vai mudar na sua vida. Tem uma irmãzinha da igreja aí, a irmã Vera Cunha. Uma vez eu conversando com ela a respeito da diabetes, e eu falei assim, a diabetes pode levar a senhora à morte, porque ela estava muito triste. Aí ela disse assim, não, a diabetes não vai me dominar, porque eu não nasci diabética. A diabetes não faz parte da minha história. Eu quero dizer o que a irmã Vera me falou naquela ocasião. Você que está com estado depressivo, você que está em depressão, a depressão não faz parte da sua história. Você não nasceu com ela. Ela veio oriunda das circunstâncias da sua história e da sua vida. Se ela veio se achegando durante a sua história, ela pode ir se dissipando de acordo com a sua história. A decisão está em suas mãos. É você quem tem que tomar uma decisão de mudar o ciclo da sua vida. Decida pela vida e não pela morte. Decida que vai reverter esse quadro. Mas qualquer decisão que você tome para eliminar o quadro depressivo depende de ação. Então, a partir de agora, tome uma decisão na sua vida. Qual a decisão que você precisa tomar? Eu vou agir. Eu vou tomar atitudes. Eu vou mudar o quadro. E com certeza você mudará a sua história. Que Deus te abençoe. Coloque as perguntas aí no comentário, para nós estarmos respondendo na próxima semana. Eu quero aproveitar aqui rapidinho e passar para vocês, na próxima semana, próxima quarta-feira, nós iremos falar sobre fobia, sobre pânico e sobre crise de ansiedade. Iremos trabalhar esses 3 temas: fobia, pânico, crise de ansiedade. Eu quero te encontrar na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no Facebook, tá bom? Que Deus te abençoe e fique com mais uma música e daqui a pouco quero orar por você. Chame a sua família. Daqui a pouquinho nós iremos orar juntos, agradecendo a Deus pela sua recuperação, pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus.
Chegamos ao término do culto. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui participando conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história e que essa noite seja uma noite de profunda reflexão e que você possa virar esse quadro da sua existência, voltar a sorrir, voltar a ter prazer e felicidade. Eu quero lembrar, como eu acabei de falar, que você esteja na próxima semana aqui. Novamente, iremos falar sobre fobia, pânico e crise de ansiedade. E também teremos uma sessão para responder as perguntas que você está colocando aí no comentário. Não deixe de colocá-la, tá bom? Porque semana que vem nós iremos respondendo a essas perguntas. E fique tranquilo que, como aconteceu hoje, nós não revelamos o nome da pessoa que faz a pergunta, tá bom? Então é só você colocar a pergunta que nós iremos dar a resposta na próxima semana, não mencionando o seu nome, a não ser que você queira um contato mais próximo da igreja, então é somente você colocar o seu nome e o telefone que nós iremos fazer um contato direto com você. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar a todos os irmãos da igreja que no domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, a lição 17 foi passada no domingo passado e nós encerramos. Então, no próximo domingo, é o último domingo do mês de maio, é o dia 31 de maio, nós iremos revisar a lição 4. Então, quero convidar a todos os irmãos que têm sua revista, que vá à lição 4, estude a lição e domingo, 9 horas da manhã, estejamos aqui no Facebook para estudar a respeito da palavra do Senhor. Quero também convidar os nossos amigos, se quiserem, domingo, 9 horas, participando da maior escola do mundo e a mais importante escola do mundo, quando nós estudamos a palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Queridos, ultrapassamos a casa dos 700 inscritos no nosso canal no YouTube. Estamos mais perto do 1000. E quanto mais perto, e isso em qualquer corrida se dá, quanto mais perto da linha de chegada, mais ansiosos ficamos, mas mais desgastados também estamos, não é verdade? Então, falta-nos menos de 300. Mas como é difícil conseguir esses 300? Mas nós conseguiremos em nome de Jesus e em seu nome, se você conquistar mais pessoas para fazer parte. E você que entrou rapidinho aí no Facebook, ajude-nos nesse momento. Dê um pulinho lá e faça a sua inscrição para que possamos chegar à casa dos 1000 o mais rápido possível. E nós iremos agradecer a Deus pela sua vida. E aos irmãos consigam pessoas para que possam se inscrever também. Eu quero nesse momento orar por você, orar pela sua família, orar por você que está em depressão ou está com um quadro depressivo. Você não sofre de depressão, mas está vivendo um quadro de depressão. E eu gostaria de orar colocando a sua vida sob os cuidados de Deus. Feche os seus olhos e vamos à presença do Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, estamos encerrando o culto desta noite. E rogamos as tuas bênçãos sobre a vida de todas as pessoas que estão nesse momento comigo em oração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreenda toda a ação de Satanás, que muitas vezes oprime as pessoas, fazendo com que elas vivam uma vida de tristeza, uma vida de amargura, uma vida de pesar, uma vida de luto. Mas em nome de Jesus queremos declarar a vitória sobre a vida dessas pessoas e que essa noite não seja uma noite de morte, mas seja uma noite de vida. Para aqueles que estão vivendo um quadro de depressão, para aqueles que são depressivos, para aqueles que estão vivendo um transtorno agudo de depressão, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a vitória sobre estas vidas, que eles possam ter atitudes, tomem decisões e que vivam um passo a passo para neutralizar essa doença, que é o mal desse século, o sentimento de tristeza profunda, ó Deus, o sentimento de depressão, que não esteja sendo evidenciado na vida daqueles que oram nesse momento. E aqueles que estão se sentindo assim, ó Deus, sejam libertos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós declaramos a vitória sobre estas vidas e queremos vê-los vivos, alegres,
felizes, realizados, em paz, para que o teu nome seja glorificado nestas vidas, Senhor. Ó Deus, que a tristeza esteja sendo banida dessa história, que a insônia, ó Deus, dê lugar à paz, que, ó Deus, o desgaste físico e emocional dê lugar às virtudes do teu Espírito e que a manifestação do teu poder invada esse coração, tome esta vida e faça com que ela seja mais do que vencedora em Cristo Jesus. Pai eterno, muito obrigado pela vitória do teu povo nesta noite, porque nós cremos que esta noite o Senhor está derramando sobre nós a tua graça, o teu amor e a tua bondade. Pelos nossos amigos visitantes, nós rogamos as tuas bênçãos. Que essa noite seja uma noite de libertação, seja uma noite de consagração, seja uma noite de salvação, seja uma noite da visitação do teu Espírito, seja uma noite em que Jesus Cristo seja pleno na vida dessas pessoas e que eles lá em seus lares, nesse momento, possam declarar: eu e a minha família servimos ao Senhor. Muito obrigado, porque queremos a vitória da tua igreja nesta noite. Ó Pai, nos dê uma noite de sono, onde poderemos repousar o nosso corpo físico, mas na certeza de que o Senhor está cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. E amanhã, Senhor, nos dê um despertar para viver novos momentos, construir uma história maravilhosa na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Um abração para você. Que Deus te abençoe e que você deixe Jesus escrever a história da sua vida, uma história maravilhosa. E para tanto deixo 2 textos bíblicos para você. Primeiro de Jeremias, que ele está dizendo que Deus está pensando em você. E os pensamentos que Deus tem para você são bons pensamentos, não são pensamentos ruins, porque Deus está planejando para você futuro e esperança. E mesmo quando parecer que as coisas não vão acontecer, quando a tristeza começar a chegar no seu coração, lembre da palavra de Deus, o conselho bíblico que está dizendo para você nesse momento: traga somente a sua memória, somente aquilo que pode produzir esperança. Pensamentos ruins te levarão a sentimentos ruins. Então, jogue esses pensamentos fora. Traga à sua memória pensamentos, lembranças que produzam na sua memória esperança. Um forte abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.